A mansão dos Montenegro era conhecida em toda a cidade, não apenas pelo luxo exagerado, mas pelo silêncio estranho que parecia envolver cada corredor. Empregados andavam devagar, evitando fazer barulho, como se qualquer som pudesse provocar algo imprevisível. Não era o dono da casa que causava esse clima. Era o pequeno Lucas. Lucas tinha apenas 6 anos, mas havia algo em seu olhar que fazia adultos se sentirem desconfortáveis. Desde a morte de sua mãe, 2 anos antes, ele não falava mais. Não chorava na frente dos outros. Não aceitava carinho e reagia com raiva. Sempre que alguém tentava se aproximar demais, brinquedos quebrados, portas batendo, noites agitadas, aquela era a rotina. As babás simplesmente não ficavam. Ele me encara como se eu fosse uma estranha, disse uma delas ao sair apressada. Não é normal. Outra saiu no mesmo dia em que chegou, depois de Lucas jogar um objeto contra a parede, sem sequer piscar. Ricardo Montenegro. O pai já havia perdido a paciência. Acostumado a resolver tudo com dinheiro, ele aumentava cada vez mais o salário oferecido. Eu não quero perfeição, disse ele, cansado. Só quero alguém que não desista. Mas todos desistiam, até que Sofia apareceu. Ela chegou numa manhã tranquila, sem aparência de alguém, impressionada com a mansão. Seus olhos observavam tudo com calma, como se estivesse mais interessada nas pessoas do que no lugar. O mordomo tentou avisá-la. Senhorita, você deveria pensar bem? Esse trabalho não é fácil. Sofia apenas respondeu com serenidade. Crianças difíceis geralmente só estão machucadas. Ao entrar no quarto de Lucas, encontrou exatamente o que esperava. E algo mais. O menino estava sentado no chão, de costas, cercado por pedaços de brinquedos. Carrinhos desmontados, peças espalhadas, como se tudo ao seu redor refletisse o que ele sentia por dentro. Ele não se virou nem reagiu. Sofia ficou parada por alguns segundos, observando em silêncio. Qualquer outra babá teria falado, chamado seu nome, tentado impor presença. Mas ela fez o oposto. Sem dizer nada, ela se sentou no chão, mantendo uma distância respeitosa, pegou um dos carrinhos quebrados e começou a consertá-lo, com movimentos lentos e cuidadosos. O som leve das peças sendo encaixadas preencheu o quarto. Nada mais. Sem perguntas, sem pressão, Lucas percebeu, mesmo sem se virar completamente. Seus olhos começaram a acompanhar os movimentos dela. Havia curiosidade ali, algo que não aparecia há muito tempo. Sofia continuou paciente. Não olhava diretamente para ele, como se estivesse dizendo: você pode me observar, mas não precisa reagir. Depois de alguns minutos, o carrinho ficou pronto. Simples, mas funcional. Ela o colocou no chão e o empurrou suavemente, fazendo-o deslizar até parar perto do pé de Lucas. O menino congelou. Seu corpo ficou rígido por um instante. Era como se estivesse esperando algo. Uma ordem, uma cobrança, qualquer coisa. Mas nada veio. Sofia apenas permaneceu ali. Tranquila, presente. Lucas, então, moveu a mão lentamente. Seus dedos tocaram o carrinho com cuidado, quase como se ele fosse desaparecer. Ele o pegou, observou e, depois de alguns segundos, empurrou de volta. O carrinho rolou pelo chão na direção de Sofia. Foi um gesto pequeno, quase imperceptível, mas naquela casa significava tudo. Sofia sorriu de leve, sem exagero, sem transformar aquilo em um grande momento, porque ela entendia algo que ninguém antes havia compreendido. Lucas não precisava de alguém que o mudasse. Ele precisava de alguém que tivesse paciência suficiente para entrar no seu silêncio, sem medo de ficar lá. Nos dias que se seguiram, algo sutil começou a mudar dentro da mansão dos Montenegro. Não foi algo repentino nem dramático, suficiente para ser notado à primeira vista. Mas os pequenos detalhes começaram a se acumular. Lucas já não quebrava tantos objetos. As noites ficaram um pouco mais silenciosas. E pela primeira vez em muito tempo, ele não evitava completamente a presença de alguém. Sofia nunca tentou apressar esse processo.
Ela mantinha a mesma abordagem do primeiro dia. Presença tranquila, gesto simples e nenhuma pressão. Sentava-se perto dele enquanto ele brincava. Às vezes consertando algum brinquedo, outras vezes apenas organizando as peças espalhadas. Não fazia perguntas diretas, não exigia respostas. Não forçava contato. E aos poucos, Lucas começou a permitir. Ele ainda não falava, mas observava Sofia com frequência. Às vezes se aproximava alguns passos. Em outras deixava objetos perto dela, como se estivesse silenciosamente convidando-a para participar do seu mundo. Os funcionários começaram a notar. Ele está diferente, sussurrou o mordomo. Certa tarde, nunca vi o menino ficar tanto tempo no mesmo cômodo com alguém. Mas a verdadeira mudança aconteceu numa noite de tempestade. O céu escureceu rapidamente, e o som dos trovões começou a ecoar pelos corredores da mansão. A chuva batia forte contra as janelas, criando um ambiente pesado e inquietante. Lucas entrou em pânico. O primeiro trovão mais alto fez com que ele largasse tudo e corresse para o canto do quarto. Ele se encolheu, tapou os ouvidos e começou a respirar de forma descontrolada. Seu corpo tremia, como se estivesse revivendo algo assustador demais para ser explicado. Sofia, que estava no corredor, ouviu o barulho e entrou rapidamente. Ela viu o menino ali, pequeno, assustado, completamente perdido, dentro do próprio medo. Mas, em vez de correr até ele falando ou tentando tirá-lo dali, à força, ela fez algo inesperado. Sofia se sentou no chão a poucos passos de distância e começou a respirar no mesmo ritmo que ele, rápido, irregular, ansioso. Lucas percebeu. Seus olhos se voltaram para ela, confusos. Então, lentamente, Sofia começou a mudar. Sua respiração tornou-a mais profunda, mais lenta, de forma visível, exagerando levemente para que ele pudesse acompanhar. Inspirar, expirar, sem palavras, sem comandos. Apenas um convite silencioso. Por alguns segundos, nada aconteceu. Mas então, quase sem perceber, Lucas começou a seguir o ritmo. Sua respiração foi desacelerando, o tremor diminuindo aos poucos. O som da tempestade ainda estava lá, mas já não dominava tudo. E então veio algo que ninguém naquela casa via há muito tempo. Lágrimas. Lucas começou a chorar. Não era um choro de raiva nem de frustração. Era dor, uma dor guardada por tempo demais. Sofia abriu os braços com cuidado. Sem avançar, esperou Lucas. Hesitou por um instante, mas então se levantou lentamente e deu alguns passos até ela. E a abraçou com força. Como alguém que finalmente encontrou um lugar seguro. Mamãe, ele sussurrou, com a voz fraca, quase quebrada. Sofia fechou os olhos por um momento, sentindo o peso daquele instante. Ela não corrigiu, não disse nada. Porque naquele momento, ele não precisava da verdade. Precisava de conforto. Na manhã seguinte, Ricardo foi chamado ao jardim. Ele chegou apressado, preocupado, mas parou completamente ao ver a cena diante dele. Lucas estava correndo, rindo, segurando um carrinho nas mãos, enquanto Sofia o seguia com um sorriso leve. Ricardo ficou imóvel, como se não acreditasse no que estava vendo. "O que você fez?" perguntou ele com a voz baixa, quase emocionada. Sofia olhou para ele com calma. "Eu não fiz nada extraordinário", respondeu. "Eu só fiquei quando todos foram embora." Ricardo desviou o olhar por um momento, absorvendo aquelas palavras, e finalmente entendeu algo que evitou por muito tempo. Seu filho nunca foi impossível. Ele só precisava de alguém que tivesse paciência, suficiente para ficar, mesmo nos momentos mais difíceis.